famílias! Esse é mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, esposa, amiga, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje o nosso episódio é muito especial. Meus convidados anteriores que me desculpem, porque todos os episódios são muito especiais, mas eu vou ter que dizer que esse é o mais especial. Até porque a gente está comemorando uma data muito especial, que é o Dia das Mães, né? Afinal, esse podcast gira em torno da maternidade. E para celebrar essa data tão importante, eu tô aqui com as mamães da minha família. Algumas delas vocês já conhecem, né? Minha mãe, que já esteve aqui comigo antes, que foi mãe há 33 anos, aos 17 anos. A minha tia, que vocês conheceram também, que é mãe do Marcelo, mãe há 4 anos. E a nossa presença ilustre hoje é a minha avó, Estela, que foi mãe há 51 anos atrás. Então, temos muito tempo, muitos anos de maternidade. A gente vai falar um pouquinho sobre o que mudou na maternidade de lá pra cá. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês nesse episódio tão especial. Muito bom, prazer. Acabou de entregar a minha idade, né? Se a sua avó foi mãe aos 51 anos, eu sou a mais velha logo, né? Sem segredos por aqui. Estamos aqui já declaradamente com 51 anos. Sem segredo. Então, muito bem vividos. Bora lá bater o nosso papo. Vamos começar o nosso episódio falando o que vocês acham que mudou da sua maternidade, vó, pra maternidade da titia. Nossa, tudo. O que não mudou, né? Eu acho que a gente pode falar. A barriga. As grávidas continuam tendo barriga, só isso. Da minha gravidez, tudo. Porque a minha gravidez, na época, era muito diferente. A gente planejava a maternidade. A gente planejava o parto. Era moda, inclusive, na época. Porque muitas mães que na época fazia a gravidez, o nascimento era natural, naquela época era chique, era moderno fazer cesárea. Então a gente marcava horário, preparava os doces, muita gente fazia visita. E quem cuidava da mãe na época, né, que não chegava, era a rede de apoio, as avós. Não tinha babá. Não tinha essa história de que vamos chamar Uma a ajuda menina para ajudar. terceirizada. Não tinha. E eu mal sabia o que ia nascer, né? A hora que eu vi o bebê, fiz, meu Deus. Porque não tinha. Você falou que não tinha nem a quantidade de ultrassons que a gente faz. Não tinha hoje, informação. Né? Não tinha informação zero. A amamentação, você teve que descobrir tudo meio na prática, né? Essa amamentação, o sono do bebê. Tudo nas avós. Era um conhecimento que passava de geração para geração mesmo. Quem cuidava da mãe e do bebê quando nascia eram os avós. Era certeza. As tias mais velhas, e aquela turma, os mais velhos, estavam em casa quando a mãe chegava, quase todas. É aquela história da vila que a gente sempre falava. Exatamente. Era a família toda. Era a rede de apoio, era o vizinho. Era o vizinho, era a avó, era a tia. Não tinha babá, não existia isso. Existia outro tipo de... Por isso mesmo que vinha visitas, né? Porque as visitas vinham trazendo o que faltava para o enxoval. Necessidade básica da mãe. Exatamente, era muito engraçado. Porque, imagina, eu não me lembro de ter feito enxoval para sua... É isso que eu ia perguntar, o enxoval não era aquela coisa assim bordada, com nome de não. renda, ou nem tinha enxoval? Não, era assim, que precisava tinha, básico assim, para o bebê sobreviver. Porque o que acontece? O bebê hoje sai de body, sai de roupinha. Na época saía de cueiro. E o chale. Então o que tinha na época para sair do hospital? Era o chale, que quem fez foi a avó dela, né? Um chale muito charmoso, amarelo, que era que dá sorte. Aí vinha as tias, traziam um azul, um amarelo. Porque o que acontece? O bebê ficava enroladinho, ele saía feito um charutinho.
Não saía que nem saiu. Tinha até de Né? até de sapatinho. Era muito Era bom. engraçado que tinha na época, nessa época, até quando você nasceu, tinha uma Barça, né, que chamava O Livro do Doutor Reinaldo Delamare. não, A esse vida livro- do bebê. A vida do bebê. Isso era uma Barça. Ele tinha, sei lá, 1999. Era tipo o livro da Dona Benta de receitas, só que da maternidade. Exatamente. Isso era um guia. Né? Eu me lembro que, assim, você não podia pensar na possibilidade de ter um bebê sem ter esse livro. verdade. Esse Porque livro você era não tinha tipo como o guia do estado de São Paulo, antigamente. Não, Tipo, onde eu vou? Lista telefônica. Lista telefônica. Era tipo Saía tudo que você daqui, precisa saber pra sobreviver com Tudo, o bebê. tudo sobre sobrevivência Exatamente. do bebê. E tem de tempos em tempos. Eu comprei esse Hoje, livro numa edição Na muito. época era desse tamanho. Não, mas mas eu digo que tem de tempos em tempos do bebê, tipo de 0, tipo de um dia a tantos dias. O que vai acontecer? Se o bebê ficar assim, assado. Será que ele existe até hoje? Ah, Existe. certamente. É que agora que deve estar No Google, No já tinha um Google. PDF. Kindle. Não, eu comprei porque eu lembro desse livro que minha mãe teve uma versão grandona e eu lembro de pequena olhando assim. Eu nunca me esqueço das fotos que tipo assim, tinha foto de umbigo caído. Então era uma coisa horrorosa, porque era um negócio, né, feio, né, um umbigo caindo. Não é bonitinho. Não é bonitinho. Então. Até que ele se desgastou. Mas quando Tem muita você informação nasceu. que era desatualizada, né? E quando você nasceu. E tanto é que da Karina ele existia no Dalcione. E quando você nasceu, eu fui atrás de comprar um. Só que era mais moderno. Já realmente era assim, de 1 a 4 anos. Então, de 4 a 8, de 8 a 12. Esse que eu tinha, não, era assim, de 0 até 18. 9. Hoje Tinha é tudo, 30, tinha né? tudo. E tanto É que eu vou falar uma coisa que é até engraçada, ou não, sei lá, mas a sua mãe só foi ver um pediatra com 4 anos. Uau! Ela não foi ao médico pesar. Esse negócio de levar a criança pra você ver que é a diferença. Eu não gosto de pesar até hoje, né? Mas é por isso. Acabamos de descobrir. Levantando alguns traumas aqui O agora. negócio de levar bebê, não nem o Cione, também não. É assim, levar bebê todo mês, só começou a partir de você. Porque não existia esse negócio de levar bebê pra pesar. Não existia Cadeirinha isso. pro carro. Como é que saía da maternidade? Bebê no colo? Cinto de Não segurança tinha. e- Não, nem tinha segurança obrigatória carrinho. na época, Quem né? teve Não. carrinho foi o Alcione. O carrinho da Alcione é até engraçado, porque é uma caixa quadrada. Assim. Era o Moisés. Era o Moisés. Claro, Hoje era chama Era uma Moisés. caixa quadrada. Era o Moisés. Não era. Não era não, era uma caixa quadrada tipo de plástico. Eu tenho uma foto Isso, mas Polaroid. sim, mas aquilo tipo hoje como é se fosse dito um como Moisés. Moisés. Mas não usávamos como um berço. Era Usávamos só como carrinho. Mas ela quer dizer assim, até pro público entender o que é Imaginar, mais ou né? menos. Era Visualizar. como se fosse como um se fosse Moisés um Moisés. encaixado numa Isso. estrutura metálica com 2 rodas. É. 4 rodas, na Quatro verdade. rodas. 4 rodas. Era um X com rodas do Enorme. Era enorme. E minha mãe não no tinha meio. carrinho. Eu ia sair com ela, era no colo. No colo. Colo. Só. Não teve. Colo Ela, de todo mundo. e no colo, comunitário. ia no colo da mãe, não tinha acessório de você ir pra trás, ficar no banco de trás que o bebê ia. Não. O bebê ia na frente com Ia na você frente. mesmo. E quando a gente. E eu me lembro tão bem disso, quando a gente viajava, a gente fazia uma caminha no banco de trás para ela ir dormindo. São Paulo, Praia Grande, a gente. Ela ia no banco de trás, a gente põe o travesseiro, eu punha Só lá. podia frear. forte. Senão o bebê... Ela não saía de lá. do banco. Sobrevivemos, hein? Sobrevivemos. Sobrevivemos. E vamos falar que assim, Alguns aqui, trabalhos. obviamente, né, era muito diferente, mas os anos 90 também, quando eu nasci, tinha muita coisa que não tem hoje, né? O que a gente pode trazer aqui de Acho diferente? que essa questão da segurança mesmo dentro de um veículo, isso não tinha, né? Você levava a criança para passear, para ela dormir. Né? Que é uma sim, coisa- sim. E você, então, o chacoalho do carro era uma das coisas, né? O kit de higiene, eu acho que pra mim é o mais histórico, assim, o mais Simbólico. emblemático, né? Porque ele era nada mais do que uma cesta de tutu, né? De tule, assim.
Eu nem sei, aquilo Você era tinha? tão horrível. Era roxo, eu lembro. o seu Era tão horrível. Era lilás. E assim, eu nem sei como que a gente usava aquilo. Parece uma grande cesta de café da manhã. Exatamente. Ninguém colocava tudo. Colocava tudo, talco, né? Hoje Talco, não ninguém se usa usa talco, talco, né? gente. Talco. Como que pode alguém não usar talco nos dias de hoje, né? Não, Porque talco é um era... crime hoje pro É, bebê. não Porque pode. quando eu cuidei do Marcelo, qual é a minha lembrança, né? Talco, Talco. né? E a pediatra falou assim, não, pelo amor de Deus, isso obstrui os poros. Eu passei muito gente, talco eu na amava vida. talco, uma coisinha Então, cheirosa. talco, fofo, né? Fofo. Aquele talquinho, aquele cheirinho gostoso, Gostoso, né? talco, né? Não vamos aqui falar da marca, mas é talco. Então tudo era talco, na base de talco. E aí hoje você não pode nem ouvir falar. Acho que nem vende mais talco, né? Vende. Só tem Eu uso talco todo dia. Ah, então, eu... Ela fez uma Eu pegada. sou antiga. Enfim, eu acho que isso é uma grande mudança. Eu acho que o kit de higiene, aquela cesta gigante, o talco, o próprio passeio, né, que você tinha. Eu não imaginava os bebês iam fazer uma alimentação sem o babador. Hoje você não vê mais babador, né? Você tem o babador lá de silicone e tudo mais na fase de introdução alimentar, né? Mas não, ali naquela época, ou tem até a bandana, né? Que o Marcelinho acho que usou muito a bandana, né? Bandana. Então o babador era algo assim fundamental. Hoje o babador acho que ele tá na lista da, sei lá, 49ª prioridade dentro de um enxoval. Então, mudou bastante coisa, assim. Acho que quarto mesmo, né? Você falou que na época eu tinha um berço, né? Então acho que hoje foram coisas que a gente também foi remodelando, né? Hoje. Eu acho que a gente tem que muito encaixar a questão dos quartos e das decorações com as respectivas condições sociais. Eu acho que no nosso caso, né, nós tínhamos uma condição social que não nos dava a possibilidade de fazer quartos, né? Vou fazer o quarto do meu bebê. Então, você tinha lá, não é o nosso caso, mas se tivesse 4 filhos, era todo mundo no mesmo quarto ali, né? Nas beliches, nas camas auxiliares, enfim. Mas no caso seu e da Juliana, vocês tiveram um berço Que ficava only, mesmo junto com né? vocês. E é o que eu falo muito para as mamães nas lojas hoje, né? Quando muitas mães falam, mas onde que eu vou trocar? E hoje a gente tem, né, essa facilidade da cômoda, é um móvel que surgiu com bastante força, né? Próximo dos anos 90. Tem essa praticidade Tem mesmo, essa né? praticidade mesmo, então a facilidade de ter tudo à mão, então eu acho que isso mudou bastante, né? Naquela época você tinha as coisas um pouco mais distribuídas até pela casa. Eu acho que hoje o universo quarto, ele resolve tudo, né, pro bebê. Com certeza. Não, a gente trocava a Tatiana em cima da cama. A Tati é da época, no sofá, no chão, em qualquer lugar. Você é da época, Tati, de calça plástica, fralda de pano. Hoje é muito raro você ver famílias que ainda querem adotar e quando querem é mais por uma questão às vezes até ecológica, conceitual, conceitual, né, ecológica e tal, do que por condições financeiras. Sim. Mas imagina, a gente tinha calça plástica na época de colocar alfinete na fralda, onde já se viu deixar um alfinete super pontiagudo num bebê. Aquilo podia abrir e furar o bebê e nunca furou, né? A gente nunca teve. Então assim, são coisas de segurança que a gente alfinete de pensa. segurança. De segurança, mas mesmo assim, né? Mãe, é um alfinete, alfinete. pra criança ali. Não A gente abria. pensa em umas coisas de segurança que hoje a gente vê, essa super proteção, que a gente não tinha nada disso, assim. Proteção zero. Proteção zero. E como a minha irmã falou, sobrevivemos, Mas né? eu acho que Óbvio a gente história tem do que olhar. coelho, Ah. eu acho que a história do coelho é exatamente assim, para vocês não se movimentarem. Você ficava sempre enroladinho. Sim, mas isso Eu- era eu- bem nos primeiros meses, Não, né? mas Depois e- começa, você vê hoje, por exemplo, eu me lembro muito disso, que você saía com o bebê da maternidade e eles diziam assim, não, o bebê não vai abrir o olho agora, ele só vai abrir o olho daqui uma semana. Imagina, hoje os Ele não bebês está já nascem enxergando quase muito falando. bem, ele está vendo apenas vultos. A impressão que eu tenho é que hoje os bebês fazem assim já. Já nasce com o dedinho. Já o dedinho. E já faz ou tem expressões, Sim. né? Você vê um recém-nascido tendo expressões
olhando para a mãe, para o pai, para o familiar, com 6 meses você fazia brincadeiras e as crianças começavam a ter uma interação. Hoje as crianças com 6 meses estão praticamente virando, né? Fazendo. Então é uma dinâmica muito perceptível da mudança do ser humano mesmo. Acho que a própria medicina evoluiu e hoje a gente já começa a estimular os bebês também. Os estímulos. Com muito mais antecedência, né? Eu acho que ela deve ter feito isso, né? Com o Marcelinho, o Time. Você vai estimulando esse bebê de uma outra forma, né? Imagina. Porque a gente tem muito mais informação. Claro, a pediatra do Marcelo pedia pra gente fazer alguns movimentos de rolagem, porque isso ajudava no processo de desenvolvimento e para ele também aprender a rolar, para não se sufocar. Isso ajudou no processo de engatinhar. Então tudo isso, e aí o Maurício que tinha mais essa habilidade, até porque a primeira formação dele foi fisioterapia, então ele tinha mais habilidade, até um pouco menos de medo do que eu, né, um bebê tão molinho fazendo essas manobras. E tudo isso para ajudar a desenvolver. Então esse foi um estímulo que nenhuma de vocês teve, a Karina e eu muito menos, né? Imagina, saber manobra para o bebê se desenvolver mais. Então tudo isso contribui para um desenvolvimento diferente dos bebês de hoje, né, dos bebês da sua geração e da minha geração e da sua mãe, assim, então é muito diferente. Era a minha próxima pergunta, se vocês lembram de alguma coisa que era muito comum no passado e que hoje já não se faz mais, ou se não recomenda-se mais? Nossa, tem várias coisas. Nossa, várias. O primeiro é alfinete, né, gente? Não põe mais alfinete no bebê. Pra mim é muito emblemática a questão da papinha, né? Que era assim, bate era tudo no batido. liquidificador. E hoje você tá lá, não, corta um pedacinho. Então acho que isso foi uma coisa que mudou muito, Eu acho que né? Da sua ali geração pra cá. eu fui na papinha produzida lá, né, com os legumes e tal. Eu comprei 99,9% de potinho Nestlé. E a Alcione, ela fez tudo, né? A separação do chuchu, Chuchu, beterraba, abobrinha. Ele conhece toda a carta de legumes. E uma coisa que eu amava. Papinha, a sua mãe comeu papinha até os 2 anos. Porque quem não sabia fazer a papinha era eu. Primeiro que quando eu me casei, eu não sabia cozinhar. Então, logo quando ela nasceu, eu não sabia fazer a papinha. Então, mas eu me saía muito bem, porque na época tinha Nestlé, e no livro... Recomendava bater tudo, né? Não, recomendava-se a papinha. A papinha a pronta. papinha comprada já Recomendava. Claro. E estava lá escrito que o primeiro mês o que eu podia dar, o segundo mês qual que eu podia dar. Um pedacinho, E né? não, de pedacinho, né? Pedacinho Zero. Não tinha nada. Não tinha Zero. pedacinho. A Karina Era sem mastigação. sem mastigação. Era papinha não- batida. De não novo, estimulava, questão de né? desenvolvimento, né? Aí Hoje depois você começou a descobre que entrar o biotônico Fontoura, né? Não, esse é E eu brinco que ele esse- faz efeito até hoje, no caso. Esse não. Filhas de biotônico Fontoura. Biotônico Até hoje não saiu de mim. Fontoura e Cobavital. Não É dei, meus dois remédios. Não tem biotônico Olha lá, Fontoura, começou o não. processo familiar aqui. E Eu aquele, lembro de como ter se tomado. diz, funchicória, Não, né? isso é com sua Ai, avó. funchicória. Funchicória. Mas eu vou te falar, Funchicória eu não isso conheço. foi um negócio Conhece. que foi banido. Eu não conheço hoje, né? Isso foi banido, porque eu, quando o Marcelinho começou a ter cólica, a primeira coisa que eu pensei foi, preciso comprar funchicória. Eu fui na farmácia e falaram assim, então, tá proibido funchicória. Mas a gente tem uns aqui. Não, a gente tem uns aqui. Aí eu falei assim, tem? Eu falei, então me dá um. Mas depois a gente achou outros, né, Colicalme, outros. Mas assim, o funchicória é maravilhoso, porque o problema do funchicória é que ele tem açúcar. Então você enfiava o dedinho ali, punha na boca da criança e tirava a cólica, É, esse claro que a mal. criança fica feliz Hoje da a vida com medicina isso. avançou muito, né? Evoluiu demais. Igual assim. anestesia pra dente, Benção, né? Que era funchicória, super gente. recomendado e hoje não é Era uma mais. Que no final era doce que você enfiava. nossa. Você nunca tomou isso, filha. Era chá de camomila. Não, quem tomava Mas a funchicória era a Tatiana Tati. tomou A Tati e a bastante Júlia, a gente deu funchicória. 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 Funchicória, Cobavital e biotônico Fontoura. Tomamos muito. Tomamos muito. Verdade. Verdade. Agora, o que vocês acham que, independente do tempo, não mudou na maternidade? Eu acho que essa necessidade da rede de apoio, como a minha mãe falou, desde o começo, né?
que ela trouxe isso como a rede de apoio ser importante para maternidade, para parentalidade, né? Porque eu acho que a rede de apoio continua sendo muito importante. Necessária. Se é vizinho, se é amigo, se é parente, se é família, não importa. Mas a rede de apoio, acho que ela continua sendo vital. Até para a saúde mental do pai, da mãe, sabe? Porque é uma demanda, hoje em dia, inclusive, né? Uma demanda ainda maior, porque hoje você tem também, o bebê tem muito estímulo, mas a gente como adulto também tem muito estímulo, né? Então, a gente precisa dessas ajudas para poder também ter um tempo, né, de tomar um banho decentemente, as mães cuidar de você, dormir, né, cuidar da gente. E muitas vezes a rede de apoio ela é importante não para o bebê, para a mãe. É mais É importante para a mãe. importante para a mãe, da mãe, porque né? pro bebê ele tá ali sendo cuidado pela mãe, mas alguém precisa cuidar da mãe, porque a mãe tá cuidando do bebê, né? Então, o que eu mais a mãe tem senti, muito mais necessidade do que o bebê nesse claro, início, né? o que eu mais senti, por exemplo, na pandemia, de não ter uma rede de apoio próxima era isso, era só eu e o Maurício. Quando o Maurício não podia cuidar de mim, era eu mesma. Não, porque realmente o apoio na época não era nem muito pro bebê. Porque o bebê era amamentação e a troca. O banho, nos primeiros dias, as avós não davam banho. A gente passava algodão, limpava o bebê com fraldinha. Tem muito médico hoje que diz que tá Pra certo. deixar o vernix ali, Não tinha essa história de botar o bebê na banheira que nem hoje. E assim, o banho era uma vez, 2 vezes na semana, né? Logo no começo. Sim. Porque primeiro que a gente tinha eu que tinha que dar banho, eu tinha muito medo, porque eu dava sozinha. Todo mundo atrás, mas ninguém pegava o bebê e ia dar banho. Mesmo porque no final quem não deixava era eu. Então eu pegava o bebê e todo mundo atrás, porque se acontecesse alguma coisa, alguém me ajudava. Esse era o apoio. Então o pessoal tinha mais, apoiava mais a mãe. Como é que você vai ensinar? Ela mostrava, você segura a cabecinha. Então, na hora do banho, tinha 4, 5 tia. Tia, avó, a madrinha, saí lá, tinha muita gente. Era que não tinha foto nessa época. Mas Tem é uma foto pena, mesmo uma do pena, banho, mas né? porque realmente era muito engraçado. E aí todo mundo levava presente pra quem? Pra mãe. Que é uma coisa que a gente vê pouco hoje, Então, né? levar bolo, porque a mãe tinha que comer. A mãe tinha que comer pra ter leite. saudável, Tudo era né? sustância. Leite, pudim, canjica, os milho, era doce, né? geleia. Eu me lembro bem disso. As avós Tem iam que ter sustância, né? pra cuidar da mãe. Então, eu acho que pensando nessa pergunta que você fez, rede de apoio é uma coisa que não mudou, que a gente ainda precisa muito de rede de apoio. Tem que ter. E a coisa da culpa da mãe tá sempre nesse lugar, assim, de É isso não que eu tô ia falar dando agora. conta. Eu acho que o que não mudou é a relação da mãe para com o filho. Eu acho que a centralização, ela não mudou. E isso eu vejo o quão prejudicial é, né? Então, às vezes você faz alguns vídeos, essa semana mesmo, né? Eu vendo o meu marido trocar. Eu vendo o meu marido fazer o bebê dormir, né? E eu vejo hoje como mãe, né, o quanto a gente centraliza, o quanto a gente usa o instinto materno para eu não vou nem dizer que é neutralizar os outros, mas porque é quase isso, mas como Proteger? não é isso, nem é uma proteção, né? Eu acho que isso é um egoísmo, né? Porque é você não querer compartilhar aqueles momentos de tamanha importância com o pai. E quantas mães falam: o pai ele não faz isso, ele não sabe, mas você deixou? Né? Porque assim como você está aprendendo a amamentar, assim como você está aprendendo a trocar, assim como você está aprendendo, aquele homem, aquele pai ou aquela pessoa que está compartilhando com você aquela fase, ela também precisa tentar, ela também precisa errar. Então eu acho que isso não mudou e isso acho que é um grande peso.
no sentido de que a mãe faz isso e é super compreensível, nós entendemos isso como um instinto materno. Quase biológico, muitas quase vezes, biológico, esse início, né, de proteção. mas filhote. eu acho que há necessidade. Então, assim, você fala, quem levanta na madrugada pra ver o bebê? Ah, não, levanta a mãe porque eu não tenho peito, ou porque eu tenho que trabalhar e a mãe tá naquela fase. Mas depois que passa aquela fase, ou em outros momentos, continua dessa forma, né? Então, isso não mudou e isso é puxado, né? Então, eu acho que isso deveria se falar mais nesses cursos que a gente tem de gestantes, nos cursos que a gente tem de banho com o bebê. A gente deveria ter algum tipo de apoio psicológico, eu imagino ser psicológico, para entregar um pouco mais essa função, né? Porque isso é extremamente importante. Eu acho que isso não mudou e eu acho que isso faz parte dessa culpa que a gente carrega, porque depois tudo fica a sua responsabilidade, né? Mas você também não deixou, né? Seu filho então, não fez, seu filho. eu acho que isso é algo que não mudou e isso eu vejo que precisa mudar. Eu acho que existem pequenas nuances de que está mudando, né? A gente teve alguns... já mudou, já dá pra ver, né? Eu tenho o exemplo contrário disso, assim. O começo, como você falou, é muito instintivo, mas eu criei esses espaços pro Maurício fazer. Errar, né? inclusive, né? Errar. Porque muitas vezes a gente não quer que o pai erre. Ai, trocou a fralda tá torta, ou vazou. da cabeça. Só vai saber que vazou se deixar vazar e ele trocar vazado. Por exemplo, o banho, o Maurício foi responsável desde o primeiro dia. Ele que aprendeu na maternidade, ele que deu banho forever, até hoje é assim. O banho é um espaço muito legal pro pai nesse começo, eu dou né? poucas vezes. Eu quando dou é exceção, é ele que sempre dá. Então, isso que a Karina falou é extremamente verdadeiro. Você tem que deixar esse espaço acontecer. É difícil, é dolorido, você fica assim querendo fazer também, mas você tem que proporcionar. Tem que senão, desapegar. tem que desapegar, senão não tem depois essa questão da culpa, né? Eu vejo que esse é o lugar do vínculo. Completamente. Esse é o lugar do vínculo do pai. Exato. E muitas mães, compreensivelmente, eu não julgo, né? Eu fiz isso, né? Mas eu acho que esse é o lugar do vínculo e a gente tira um pouco desse lugar. Isso também não mudou, verdade. O que vocês acham que a gente pode dizer que era mais simples no passado do que é hoje? Eu acho que hoje a gente tem muita inferência, não sei se antes, não consigo julgar, mas hoje tem muita inferência, muita gente julgando, né? Primeiro que tem internet, que já é uma janela, quando você expõe, você já recebe um monte de críticas de várias pessoas, né? Você tem mais gente também dando opinião. Acho que as pessoas hoje, isso não só para maternidade, acho que vale para tudo, mas na maternidade específico, todo mundo se acha muito especialista e todo mundo quer opinar, né? Falar, não, você tem que fazer assim, não, porque olha, é um crime você não amamentar o seu filho. Tá, mas se eu não conseguir ter leite, fiz tudo o que eu podia, e agora? Aí eu vou ser condenada por isso? Falta então, uma empatia na maternidade, né? Entre as mulheres mesmo. Então isso é uma coisa que na sua época era mais simples, você tinha Muito mais menos simples, comparação, menos julgamento. Ninguém julgava a mãe. Ou que nem hoje eu acho que eles fazem maldade com as mães. Eu acredito que, eu vejo absurdos, né? Eu vejo falta muito esse lugar da empatia, avós, né? críticas de avós, inclusive, com relação aos filhos ou às noras. Mães, porque a mãe não está sabendo. Você tem que ajudar, não criticar. Então, e hoje não, hoje as próprias vizinhas criticam a pobre coitada que ela acabou de ter neném, ela não está sabendo como carregar o bebê. Ou o marido mesmo critica a mulher. Então, esse julgamento que hoje fazem com as mães é bem absurdo. Porque na minha época não tinha. Realmente era simples, todos ajudavam, inclusive os maridos. Eu sei que o pai da Karina era bem esperto, mas ele nessa hora, ele era bem... Ponta firme. Na hora do vamos ver ali, o que você precisa? Aí então ia buscar, porque também você tem a parte que você tinha que falar, me pega ali, pega. Aí sim, mas não tinha julgamento que tem hoje. Mas é por isso, eu acho que como você tem uma cadeia de informações, então você tem muita informação.
De todos os lados, de todos os tipos, de todos os gêneros. Verdadeiro ou não. Verdadeiro ou falso, mito ou não. O problema é que como você tem muitas inserções, quando você é uma mãe, viu aquela informação e você tá vendo uma outra mãe que tá fazendo fora daquela informação, você fala, nossa, não sabe. A informação tá pronta pra você e você que não sabe. Não, mas você tá usando um pouco dos seus instintos, Eu acho que passa um né? pouco pela insegurança. Eu acho que como a mãe é uma pessoa que tá ali insegura, tá aprendendo, então ela ouviu a pediatra dela dizer que ela tinha que amamentar a todo custo. Então ela assume aquilo como verdade. Então a mãe que não amamenta perante aquela mãe tá fazendo errado, porque ela entendeu que aquilo que ela tá fazendo é o certo. E eu acho que a gente quer muito essa... Não, eu acho que é importante... Eu acho que você quer muito essa avaliação, né? Nem que seja sua autovalidação. Eu não tive essa crítica de médicos e nem de enfermeiros e muito menos da família, porque todo mundo era muito simples na época. Tudo era muito mais fácil. E você não tinha nem acesso a tanta informação, Então, né? A tantos outros caminhos. Era mais simples. Era isso, a resposta. Ao mesmo tempo que a informação é maravilhosa, exata. né? Porque você tem a democratização da informação, todo mundo hoje tem acesso, você consegue, né, ter a melhor informação. Ao mesmo tempo também te bombardeia de coisas que você fica ali perdida, né? O que é melhor fazer? Não, vamos usar um exemplo hoje do que é uma mãe fala assim, mas qual o trocador que eu uso? O americano ou o reto? Né? Porque ela escuta na internet que o americano é bom, né? Aí ela escuta a amiga que usou o americano que foi bom, né? Muitas vezes a amiga dela usou naquele padrão americano, né? De frente, porque nos Estados Unidos você tem muito esse tipo de cômodo e tudo mais. Então assim, é uma dúvida que nem existia no passado, né? Você trocava onde? Onde dava. Em qualquer lugar. Na mesa, na cama, no sofá. Até porque assim, é mais seguro por quê? Né? Mais seguro porque sendo que você não pode sair dali. Você não pode sair dali. É o americano para o bebê ficar mais seguro, mas dali você não pode sair de jeito nenhum, né? Então são tantas outras variáveis, coisas, tantas né? variáveis. Então, para que inventaram esse trocador adicional, né? Então, quer dizer, antigamente como não tinha, você não tinha essa dúvida. É o que tinha, né? Era americano ou não era? Não, você põe ali o coeiro, troca ali onde dá e... Então, eu acho que reza pro bebê não fazer xixi, nem com durante Quando você tá trocando. O mais engraçado que quando teve, você devia ter uns 2 meses, a Karina se pôs a chorar. Não tinha ninguém, nem marido, nem sogra, a chorar, assim, no período da tarde. Chorava, mas chorava forte. Eu, meu Deus, e agora? Não tem telefone. Muito menos interfone. O que eu vou fazer? Aí eu saí, bati na porta do vizinho, né? Porque eu morava num prédio novo, mas não tinha. Isso era telefone, não existia isso. Aí fui lá na vizinha, ela não para de chorar. O que eu faço? Ela falou assim, você olhou para ver se não tem uma pulga? Uma pulga? Nossa Senhora. Isso acho que era... Nem existe mais. Tem pulga hoje. Tem pulga no cachorro. Não, você olhou se não tem uma pulga? Pulga? Uma pulga? Não acredito. Uma pulga. E você olhou? Eu sou traumatizada até hoje por causa dessas pulgas. Porque realmente era uma pulga. Tinha uma pulga em você, É uma Karina. pulga. E essa pulga Uma fez pulga. um estrago. De onde veio? Sei lá de onde veio. O que acontece? Vem da fralda, você compra a fralda, né? Comprava as fraldas, vinha, vai saber como estava embalado nos lugares. E a vizinha foi lá, desmontou ela. E tinha lá uma pulga Sempre muito picando. intensa, né? Sempre muito intensa. Já começou Sempre aí. muito intensa. E você sabe o que era uma pulga? Ela matou a pulga, trocou toda. Ai, minha filha, daí pra frente, quando ela chorava, eu desmontava A Karina, pra saber se não tinha uma pulga. Continuada. E agora eu vou fazer a pergunta inversa. Talvez até por isso, né? O que é mais fácil hoje? Eu acho que o que é o veneno também é o remédio, né? Então, o excesso de informação que nos confunde, que deixa tudo mais complexo, que tem esse monte de julgadores de plantão achando que são super experts e tal, que é um veneno, né, pra gente, a gente tem que tomar cuidado com a dose. Hoje eu também acho que é um remédio. A gente ter uma dúvida e colocar na internet
O Marcelo, quando eu tinha acho que 2 meses, ele começou a formar uma crosta na cabeça dele. E eu falei assim, gente, o que é isso, né? Comecei a pensar um monte de besteira, né? Falei, se machucou. Não... Eu coloquei, sei lá, casquinha, casquinha na cabeça. Aí começou lá, crosta láctea. Aí eu falei, tem produto pra crosta láctea? Aí eu procurei, achei. E aí fui comprar na farmácia, né? Encapuzada, que estava na pandemia. Aí a gente comprou um produto e começou a passar, ela começou a dissolver. E aí, puxa, mas é uma coisa que assim, você não teve crosta láctea, nem a Ju, então que foram bebês que eu acompanhei, né? Isso não é uma coisa tão comum, quer dizer, deve ser até, não sei. Existe. Pois é, mas assim, olhinho. Olhinho, então, para poder... Então, a mesma coisa que é o nosso veneno, o excesso de informação, nesse caso eu acho que a facilidade hoje é ter essa informação mais à mão e saber usar com cuidado também, não acreditar em tudo que se vê, né, confirmar, né, mas acho que a Ser mais informação criterioso, né, naquilo que tá consumindo. facilita muito, pelo menos assim, pra mim, facilitou demais. Ter uma dúvida e ter algumas possibilidades, né, não tá totalmente... sem informação, às cegas, assim, né? Sem informação. Você acha que a gente tá mais prático hoje? Eu lembro da vovó contando assim, né, de quando eu era pequena, o enxoval que era o macacão combinando com o lacinho, combinando com... Hoje eu acho que a gente já tem uns macacões de malha, zíper inverso e acabou, entendeu? Depende dos pais, né? Se são práticos, pais práticos ou pais mais complexos. Acho que isso depende. Acho que ainda tem bastante complexidade na maternidade para famílias que têm um jeitão mais complexo. Famílias que têm um jeito mais prático vão usufruir de coisas que são mais simples. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos que facilitam muito o dia a dia dessa família, né? Mas não sei se isso é uma coisa que mudou tanto. Acho que também depende um pouco da Do complexidade. perfil do casal, porque a gente vê muito nas nossas lojas, né? Como existem produtos hoje que simplificam muito o dia das famílias, né? Que eram produtos que não existiam até então, né? Então, eu tenho 2 pontos disso. Eu acho que tudo que a Luciane falou tem a ver com discernir, né? Então, discernir o que é prático para você. Porque o que é prático para você? Então, por exemplo, vamos falar da introdução alimentar, né? Quando você tem o copo de treinamento, né? Então, isso é prático, né? Não teve copo de treinamento no passado. Mas como se fazia? Era mais prático ainda, você não treinava, você colocava ali e acabou. Se engasgou, dava uma você papinha tem ali de cachaça você e tem acabou. uma dualidade, desengasga. né, nisso. Não tinha um Então, copo pra... A gente também foi a gente trazendo também foi elementos trazendo mais... elementos que parece prático, aí você fala, hoje eu tenho copinho, né? O Marcelinho saía com o pó, né? Aí só misturava a água, chacoalhava e tava tudo bem. O que era prático antes? Você saia com a lata. Mais prático que isso, né? Põe lata, aí você pegava, mexia. Então, existe uma dualidade nisso, né? Então, você hoje sai de casa com o pratinho do seu filho, né? É o pratinho do seu bebê para ele se alimentar. O que era prático antes? Eu tô na sua casa, você pode me dar um prato? Isso é prático. Então, não existe uma A gente dinâmica. também foi criando algumas complexidades Você mesmo, fala, ao é mais mesmo prático, tempo, né? Eu não sei, é mais prático, né? Porque antigamente, como você não tinha o pratinho lá, com o gatinho, o leãozinho, o macaquinho, enfim, era prático, era só chegar na sua casa e pedir um prato, né? Então eu acho que a colher de sobremesa. É verdade. Exatamente. Então eu acho que tem uma dualidade que é natural, né? Da mudança, assim, dos tempos, das gerações, mas nem tudo que parece prático hoje é tão prático assim. Faz sentido. Estou muito risada de ver o estardalhaço que fazem com a história. É muita. E com as fotos, né? Não tinha máquina de tirar foto. É verdade. Então você não precisava mostrar nem enxoval. Porque se você não tinha enxoval. E pensando pro bebê também, imagina, hoje eu vejo não, e eu fiz também, né? Aniversário, coitado do Marcelo. Desespero. Não, assim, a gente não judiava da criança, mas é assim, sei lá, desesperador. no meu aniversário, eu lembro de 3 meses, um grande amigo do Maurício deu um kimoninho de sushi, porque o Maurício é japonês, né? Meu filho tem os olhinhos puxados, então... a gente colocou ele de sushi, fizemos um bolo de sushi, aí põe a criança meio sentadinha perto do bolo para tirar foto. Então,
Isso também gerou várias complexidades para criança mesmo, né? Imagina fazer 12 bolos, 12 temas, 12 decorações. E eu imaginei que eu não ia fazer isso. Então, quando a gente Eu vê, ele olhava. parece quase um casamento, né? Sabe aquele balde que cai na nossa cabeça que a gente fala assim, nossa, imagina, quando eu tiver filho eu não vou fazer meu aniversário. paga tão ali, Eu uma acho que bonita, isso né? é uma das coisas que complementam a tua pergunta lá atrás. O que não mudou, né? O que não mudou é você pagar a língua, né? Pagar a língua! Pagar a língua! Isso não mudou, né? Porque você paga a língua à medida que você fala. Então, assim, por isso que eu já falo. Eu não vou pagar a língua. Vai Já vai se já vai se acostumando. acostumar. Você vai pagar. Eu acho que queria uma opinião de vocês num ponto. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, e acho que a vovó pode trazer a visão dela também, que antigamente a gente falava muito da maternidade romantizada, né? Então a gente via ali o comercial, né, da mãe amamentando. Se falava muito pouco. Eu acho que na sua época não se falava nem de puerpério, né? O que era puerpério, que é o período ali do resguardo. Não existia, né? Não se falava. Outro dia ela estava falando do corpo. Falei, meu Deus do céu, O que é isso? Então, não se falava, mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje, É o resguardo? O resguardo era uma 40 dias não pode lavar o cabelo, não tinha uma coisa assim? Não E podia andar fazer descalça, nada. nem Não pode pensar. ter relações, Por essas isso mais que isso, tinha. né? Não, exatamente. A rede de apoio era para segurar a mãe no resguardo, no puerpério que você está falando. O que acontece? Todo mundo tinha medo da mulher ter dor de cabeça. Então era muito cuidar da mãe. Então você vê, né? É engraçado, não se falava do puerpério, mas tinha um cuidado. Hoje a gente já traz esses temas que muitas mães falam, nossa, eu passei por isso e nem sabia que isso tinha esse nome. Mas eu acho que ao mesmo tempo, hoje a gente também traz uma maternidade tão dura também na internet. Eu acho que muita gente querendo mostrar que não era romântico desse jeito. Hoje eu ouvi um termo que eu achei, assim, pesadíssimo a mãe falando, né? Ela usou o termo assim, prisão para maternidade. E eu achei aquilo tão absurdo. Eu entendi o que ela estava querendo dizer no sentido de responsabilidade, de você estar atrelado, né, pro resto da vida com aquela responsabilidade. Mas eu achei tão forte aquilo e eu falei, gente, também não é por aí. Então eu acho que tinha uma maternidade muito romantizada e hoje tem uma maternidade que se querem mostrar nua e crua e várias mães comentando, nossa, eu estou querendo ter filho, estou ficando com medo. Sim. E eu acho que também não é por o aí, equilíbrio né? que a gente tem que achar nesse meio do caminho, né? Porque óbvio que tem momentos, e principalmente no começo, assim, acho que eu fiz pouco essa pergunta pra mim mesma, porque o sonho da minha vida era ser mãe. Mas quando você tem o desejo, você quer muito, mas não é a coisa mais que você quer na vida, você faz muito essas perguntas. O que eu fui fazer comigo? Porque você tá, de alguma forma, por exemplo, na hora que você tá amamentando, você tá presa ao bebê, né? Sim. Então se a mãe sente uma necessidade de liberdade e não consegue fazer uma conexão, que aquilo é fase, é um tempo, é aquele momento que você precisa realmente ter essa conexão, você vai se sentir aprisionada. Então, nos momentos que, imagina, eu estava na pandemia, um bebê pequeno, em momentos bastante aprisionados, porque eu não podia sair de casa, porque eu tinha medo de qualquer Covid e tudo. Então, aqueles momentos ali que eu, principalmente assim, bebê que chora, que tem muita dor, muita cólica, que você fica meio sem saber o que fazer, você se pergunta, fala, o que eu fui fazer? Tem uma crise existencial então, tem nesse início. Tem nesse Mas início. eu acho Mas que eu achei o termo Mas eu acho que pesado, tem sabe? Eu acho que não é equilíbrio. por aí, Eu né? Eu acho acho que você que- ressignificar esse momento, né? Ressignificar e você falar, é fase. Esse momento é uma fase que eu vou passar e as coisas vão passar. E daqui eu não tive uma hora atrás, você olha e fala assim, nossa, imagina. Você não teve eu isso por quê? pensei Porque não nisso, deu né? tempo? Não, Porque você eu tava... não tive isso porque eu sempre fui muito romântica. No casamento, eu fui bem romântica. Tudo que eu queria fazer dentro do sonho de casamento, eu fiz. Para ter o neném, a mesma coisa. Eu, quando fui mãe, eu fui mãe. Eu fiz tudo bem assim, romântico mesmo. A mãe que cuidava do balançava o neném para dormir, não tinha crítica. Você não teve uma crise em relação a isso. Eu não tive crise. Eu fui uma mãe que gostei de ser mãe, curti. Eu tinha horário, eu levantava cedinho, eu punha para tomar sol, levava eles para tomar sol, tirava roupinha para tomar sol mesmo.
Quando eu chegava, depois de um ano, eu não me senti presa em nenhum momento. Porque era muito viver um sonho também E pra era uma você, né? delícia aquilo pra mim. Não, eu acho que Mesmo numa época na em que a mãe acho que não vestia tantos chapéus que nem a gente vive Ah, hoje, não, né? não. Eu realmente curtia a minha Conseguia gravidez. ser mãe integral. Integral. Eu né? curtia a roupa. Eu me lembro tão bem disso. Eu comprava a roupa pra eu me mostrar a mãe. Né? Com o vestidinho, com a Era um barriguinha, orgulho ali pra você. e com lacinho. Era muito romântico. Era. Acho que talvez eu fui uma mãe mais equilibrada, minha mãe foi mais pro lado E de a lá, vida né? inteira eu fui assim. E- Aí, quando eu quis ter a Alcione, eu também romantizei a história de ser mãe. Eu fui lá, tirei o DIU, que eu fiquei entre a Karina e a Alcione, eu usei o DIU. Quando eu falei, vou ter mais um bebê, eu tive a vontade Você de se ser preparou mãe. também pra Eu isso. me preparei para ser mãe. Eu fui lá, tirei o DIU. Depois de um mês ela nasceu, ela veio. É muito rápido, foi assim, depois de um mês, 30 dias já estava grávida. Eu fiquei feliz, né, porque eu não tive nenhum problema. E durante a gravidez também não tive nenhum problema. E eu me lembro que eu cantava muito, eu curti essa gravidez, e curti quando ela nasceu. Então, das duas sempre foi muito romântico. Eu fazia esse romantismo, eu curtia. Não que eu aparecesse, porque inclusive as famílias faziam isso. Não tinha essas características. Era uma celebração mesmo, É, né? Não que não é. seja hoje, acho que ainda Sim, é, mas hoje a gente já traz Sim. algumas outras Mas a questões, Karina né? Você ia ia fazer falar. uma É que pontuação. mas eu acho tudo isso muito. Passa muito pela parte psicológica, né? Porque a gente tá falando romântico, eu sou mais prática, eu desejava, mas a gente esquece que o puerpério é uma modificação importante hormonal. Então, assim, não dá pra gente colocar a mãe numa caixa de magoadinha, de Crise existencial. crisezinha, não é só isso. Existe, e eu tô agora nesse lugar, né, da fase hormonal, né, do outro lado, Num no outro lugar, lado, né? num outro momento. E como ela é inegociável. Real, né? E ela é inegociável. Você fala assim, não, eu não vou ficar nervosa hoje, mas eu estou na menopausa. Então eu preciso respeitar, eu preciso entender, eu preciso saber que hormônios são responsáveis por estes movimentos. E não se fala disso. Então se fala do puerpério como a mulher com culpa, a mulher com dúvidas, a mulher com falta de informação, a mulher Com a muita depressão informação, pós-parto, com a baby mulher com uma blues, depressão. né? Mas qual é a vitamina que essa mulher está precisando, né? Como estão os hormônios dela? Estão sendo medidos? Estão sendo mensurados? Porque senão fica só como um ambiente, num âmbito psicológico. E aí ela começa a se culpar também. Sim. Porque assim, eu me culpo porque eu estou infeliz. Não, No querida, momento que muitas descobrem vezes que você não esteja está feliz. infeliz, você está com uma questão hormonal. E cadê esse Precisando de médico? vitamina. Né? Cadê esse pediatra materno? Porque o obstetra vai. Ginecologista, né? Isso, o obstetra vai até o parto, né? Não Mas é existe, de né? acordo Não que tinha existe antigamente. um pediatra materno, óbvio, mas Não é isso que tem. eu tô querendo dizer, né? Mas ela Cadê? não vai também, né? Então, Então, porque nesse é o momento, foco, né? né? O universo, o Fica foco é o bebê. O E cadê obstetra é ela? até a página 2, né? Até Então, o parto mas ali. na época tinha as avós. Mas mesmo As assim, tias. mãe, a questão do Mas aí é o dizendo conhecimento de uma técnico, coisa, né? Porque mesmo você como avó, você não poderia dizer pra ela assim, tá faltando a vitamina X. B. Mas Toma eles aqui. sabiam que você É que eu tinha. acho que é uma coisa meio ancestral, Passagem né? De de você, conhecimento, de É que conhecimento. antigamente, cortando aqui, antigamente assim, você não tem leite e toma canjica que tá tudo bem. Você tinha leite a partir da Não, canjica. não, E parece que era, acho que, um milagre. Acontecia. E aí, A hoje você reprodução fala, do leite. Não sei nem se não é psicológico Sim, também, também, sabe? Assim, era tão assim, todo mundo falava, tome a canjica que vai passar, que você acreditava naquilo e funcionava. Imagina, se fosse arroz doce, a Tatiana não ia, ela não come. E aí, às vezes você põe no Google, canjica funciona, já vai aparecer 3 sites dizendo que não funciona, e você já não acredita mais naquilo e não funciona. Não funciona. Mas eu acho que esse ponto que a Karina falou, trazendo, talvez nesse passado, como tem esse passagem de um para o outro, tipo, faça isso, faça aquilo e tal, às vezes isso ajudava Não aquela tinha mãe. tanta mulher com problema que nem tem hoje.
Mas Porque porque hoje talvez tem não uma... era conhecido também, Não, né? isso, Hoje a gente eu acho que explora era mais. suprimido. Isso, Era suprimido. suprimido. É. Então você tem esse conhecimento que você passa ser. pro outro, mas eu acho que teve um pouco de silêncio dessas mães que falavam assim, não, eu tô passando por isso, mas é normal. E passa por cima. E vai né? indo. Ou Então entra no quarto hoje e chora, né? Ou entra no Não quarto e criou- chora. não criou isso, Assim, monstro, né? Mas eu senti, né, esse puerpério, pensa, na pandemia, eu senti muito forte, mas o que eu fazia? Bom, fiz muita terapia na vida, né? E fiz um puerpério também, do tipo, eu Deveria estar no preciso enxoval, isso entender também. o que está acontecendo. E Você eu tinha tenho... terapeuta direto. Sim, e eu tenho também a sorte do meu marido também ser um cara que fala, pergunta, o que você precisa? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Como é que estão as coisas? Porque se você também não consegue colocar para fora, esses hormônios entram em ebulição de um jeito que você explode mesmo. Então tem as depressões isso. Eu pós-parto. acho que tem que que cuidar. eu acho que tem que fazer, eu acho que deveria se falar mais disso. sobre questões Esse hormonais, cuidado. porque senão não dá para ficar só no âmbito emocional, Exato. né? Psicológico, né? Não dá. Eu acho que existem fatores reais, fisiológicos que precisam ser falado mais e não E só avaliar caso a caso, né? Eu tive a né? Renata, né, semana passada aqui no nosso podcast, que ela quis fazer um relato do puerpério dela positivo. Porque ela falou, eu procurava na internet relato positivo, puerpério tranquilo, puerpério feliz. Ela falou, e ninguém fala. Ela falou, fui preparada para uma guerra. Sim. Ela falou, e quando eu não vi aquele caos acontecendo, ela falou, tem alguma coisa errada comigo. É. E ela falou, não, eu só tava numa agenda mais tranquila, meu bebê tava dormindo, eu conseguia tomar banho, eu conseguia cuidar da minha Sim. casa, eu conseguia... Foi tranquilo. E ela E falou, é ela quis fisiológico, né? mostrar, Cada um né? tem, Exato, né? cada um é você cada um. coloca uma história de uma mãe como essa, né? Como é feliz. E aí você pega o contraponto, essa mãe que não tá nessa Vai felicidade sentir toda péssimo. e ela também não tem uma agenda lotada, ela vai se sentir mal. Mas quem sabe se a Renata estava hormonalmente Equilibrada. se o corpo dela respondia aquilo. Então é isso que eu quero dizer, né? Porque você numa mãe, né, em que você tá com uma agenda tranquila, que tá tudo bem, você não sente aquilo. E é uma obrigatoriedade você sentir, ai, o meu bebê, o meu amor, Como eu tô o meu feliz. filho, como eu estou feliz. Daí essa mãe que não sente, ela sente, vira um monstro, sim, né? Aqueles sim. monstros de desenho que vão Sente crescendo culpada. sobre Sim, você. culpada. Por É quê? verdade. Não é culpa isso. Isso talvez passe por questões hormonais. Fisiológicas, sim. E cadê que não se fala Vitaminas, disso? Então fica vitaminas. brigando a guerra da mãe tranquila e da mãe não tranquila, da mãe leve, da mãe não Pesada, leve, né? da mãe... E não é nada disso, às vezes passa por cada um. Quando você vai entrar numa cirurgia, cada um tá de um jeito. Você faz exames para identificar quem vai reagir melhor àquela cirurgia. Que cirurgia? Extração de dente. Por que pessoas reagem E aí diferente? quando o corpo né, passa por uma transformação desse tamanho, né, você não avalia isso Eu depois, acho né? que né, passa por isso e eu acho que falta pouco, se fala pouco sobre. Se fala Se um pouco fala sobre mesmo. isso, sem dúvida. E eu acho que toda a informação nesse sentido ela é válida, porque tem um relato positivo, tem os relatos que eu já vi algumas mães na internet falando do difícil e o tão Sim. complexo que foi. E, por exemplo, o meu que foi equilibrado. No meio do Tinha caminho. Dias de luta, dias de glória, né? Tinha ali. E o que eu conseguia fazer dentro das minhas Em cada um possibilidades deles, para né? isso, né? Então, pensando a informação e respeitar esse momento, eu acho que ajuda muito, né? São dois aliados importantes para esse processo. E chegando aqui quase aos finalmente, o que a maternidade ensinou para vocês e ensina até hoje? O amor resolve tudo. A última romântica. Eu acho que isso tudo que eu disse, que como foi a maternidade há 50 anos atrás, exatamente muito amor. A base de tudo, das crianças serem calmas, tranquilas, ser humano perfeito, existia muito amor entre as famílias e as pessoas que viviam com a gente. Então, eu acho que precisava um pouco mais hoje,
essa paz, o amor mesmo. E alto amor, eu acho, né? Puro amor. E eu acho que a lembrar isso sempre, que o cuidado não é só o bebê. Né? Então, o que eu estou falando do amor é exatamente isso. É o amor, quem está cuidando do bebê é a mãe. E quem está cuidando da mãe? Então, o amor nessa hora é mais importante porque você tem que cuidar dessa mãe. Essa mãe é a pessoa mais importante, né? Que ela vai cuidar do seu bebê. Então, antigamente funcionava porque todo mundo se preocupava com o amor que teria que dar para a mãe. Né? E hoje não se funciona assim. Que a gente possa resgatar isso. Muita gente hoje se preocupa com o bebê. E o bebê não está com problema. Ele não tá nem Ele não tá nem sabendo mesmo. Não, ele não tem Ele não tá nem sabendo problema que porque tá ele tem a mãe. E a mãe Tudo que ele precisa tá ali. Tudo que ele precisa tá ali. É o amor da mãe. Olha, pra mim, eu tava pensando aqui um pouco quando a minha mãe falou, dela trazendo bastante a questão do amor, né? Eu acho que são 2 pontos, né? Especificamente. Primeiro é paciência, né? Paciência em todos os sentidos, não só paciência com a criança, né? Porque a gente precisa ter bastante paciência quando a gente está passando por situações difíceis. Mas tenha paciência com a criança, tenha paciência com você, ter a paciência com o processo. Então, tudo que cerne esse mundo, no meu caso da maternidade, o que tem me ensinado a ser mais paciente, né? E ter essa paciência em tudo que acontece. Eu acho que isso é o primordial. E a outra coisa é atenção. E atenção plena mesmo ao que você passa durante a maternidade, porque é algo que não volta. Então, muitas vezes a gente se coloca numa situação que eu não tô olhando para a criança no momento que ela andou, no momento que ela falou, no momento... Então, ter a atenção mais plena também me ajuda e me ensina todos os dias a ver o quanto é diferente eu, uma mãe mais atenta com o Marcelo, do que quando eu sou uma mãe mais desatenta. Então, quando eu tô com 1000 coisas na cabeça, como o meu estado de 1000 coisas na cabeça interfere automaticamente nele. A sua presença mesmo. A minha presença, exato, né? Estar presente, essa atenção. Quando eu tô e digo, respiro, falo, bom, tenho 1000 coisas na cabeça, mas agora esse é o momento meu com ele, muda completamente a nossa relação, a dinâmica, o jeito dele me olhar, o jeito dele se comportar, interagir. Então, essas 2 coisas pra mim, a maternidade me fez um clique assim, né? Seja paciente, espere esse tempo seu, dele, do processo, que é uma fase, vai acontecer, então tenha paciência. E do outro lado, seja atenta. Preste atenção nas coisas, nos sinais, nele, porque quando a gente vai muito no automático e a gente tem esse costume de ir muito no automático, a gente acaba não prestando atenção, né? E o que o bebê mais precisa, eu acho que é amor e atenção. Amor e atenção. É só o que ele quer, né? Mais pra frente ele vai querer outras coisas, mas agora, nessa fase, é isso. Paciência não é muito meu forte, né? Então, comigo não aconteceu esse processo. Mas como eu disse na outra vez que eu estive aqui, uma coisa que eu aprendi eu sempre fiz o melhor que eu pude. Então eu nunca me responsabilizei por aquilo que eu deixei de fazer. Então, por exemplo, sempre foi o melhor, né? Sempre foi me dedicando ao melhor. E eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Então, quando você acorda e vai fazer o seu exercício, vai fazer o seu treino, quando você vai para o trabalho, eu sempre fiz o melhor. Então, quando você faz o melhor que você sabe, o melhor que você pode, o melhor que você conhece, você meio que traz uma certa tranquilidade, uma certa paz para todo o processo, porque você está fazendo o melhor. Então, ele não vem carregado de culpa, ele não vem carregado de faltas, ele não vem carregado de nada pesado, porque você está fazendo o melhor que você pode. Então, eu acho que a maternidade, ela me ensinou isso. Eu também medi que ali
o que eu tô fazendo é o melhor que eu posso. Eu acho que isso é Ser a melhor mãe possível. Ser a melhor mãe possível. Eu posso dizer desde já que a maternidade, que ainda não me aconteceu, tem me ensinado, que eu acho que vai ser extremamente útil, vocês podem me confirmar, é a total e absoluta falta de controle desde já sobre esse processo, que eu acho que é uma coisa que a maternidade ensina também, né? A responsabilidade. Que você não isso tem é uma coisa controle nenhum, né? importantíssima. Quando você é mãe, a partir daquele momento, modifica. A sua responsabilidade. Você fica impressionada. Que Com é seu uma senso, chave. né? Que vira. É. Até para dirigir. Você vai dirigir com mais cuidado. Você não vai com você. Mas você está fazendo isso pensando no seu bebê. Então, quando você é mãe, for mamãe, você vai ver o seu senso de responsabilidade. Não que você seja responsável. Sim. Mas eu sei que já é alto, Sim, já vai Não, aumentar. É absurdo. É porque é uma doação, né? Completa e absoluta de quem você é, né? Eu me peguei dirigindo, indo ao médico, né, quando nasceu a Karina, porque eu dirigia, sempre dirigi em alta velocidade, sempre gostei. E quando eu estava nasceu, por isso eu estou falando com 18, 19 anos, porque você nasceu, eu tinha 20. Então, com 20 anos, eu dirigia em alta velocidade. Quando ela nasceu, depois de uns 3 meses, eu tive que ir ao hospital. Sei lá, Até porque a gente acabou de descobrir que ela ficava solta no banco de trás. Acho que é por isso que ela Não, dirigia. ela ficou com a avó. Eu tinha uma rede de apoio ótima. Ela foi dirigir sozinha. Eu fui sozinha. Aí ela... brincando. Dirigindo, eu peguei a 23 de maio e eu fui muito devagar. Eu me lembro disso. Essa cena Vamos ter um é a meio. responsabilidade. Então, essa cena foi engraçada. Quando eu me pego, eu falei, nossa, que estranho. Não sou eu, né? Estou dirigindo totalmente diferente. E fui. Quando eu me sentei para aguardar a médica, eu falei, nossa, mas o que é isso? Eu vim totalmente diferente, com medo. E Tem voltei muita mãe que também relata com isso, medo. né? Que deixa de fazer algumas coisas, que não tinha medo de montar russo e de repente passa a ter. Eu Porque você estava fica, muito- não é o seu caso, mas você fica muito mais, né, reticente de algumas coisas, né? Você repensa todas as suas atitudes ali. Mas o seu é a total falta de controle, né? É, Você desde tem- já, porque tem, você né, a gente não tem sentido, uma mãe né? que não senta aqui nessa cadeira, nesse podcast, que fala, nossa, eu me planejei, eu me organizei, eu me programei, e eu não controlo nada, né? Nada. Quando o bebê vai dormir, como o bebê vai comer, como é que eu vou amamentar, se eu vou amamentar. Então eu falei, eu já tô vivendo essa falta de controle desde já, né? De assim, solta, você não vai conseguir Não. controlar toda a situação. É, né? não toda, mas você consegue controlar Uma algumas parte, coisas, uma né? parte Principalmente na nossa família, que somos mulheres muito controladoras, né? Eu vejo hoje em dia que eu consigo até um determinado ponto. Eu acho que depois você precisa entender que, obviamente, você não vai ter controle de nada, mas você vai ter controle até uma parte. Até a Você página vai 2. precisar entender na sua maternidade a hora que você vai soltar para ficar uma relação sustentável e positiva para os dois lados. Se você quiser controlar o extremo, não fica uma relação gostosa, né? Vai ficar uma relação de obediência. Exatamente. E tem que ser uma relação de parceria. De Esse foi alguma o maior forma. crime que fizeram na minha época. Todas as responsabilidades do filho. Porque hoje em dia a gente fala muito de uma educação mais respeitosa Sim, e menos sim. por obediência. Sim. Então a gente até tem trocado o vocabulário com o Marcelo e às vezes é difícil, tipo, você tem que me obedecer. E a gente tem falado menos de obedecer e muito mais de respeitar. Então você tem que respeitar os nossos combinados. A gente combinou, então esse é o combinado, a gente tem que respeitar. A mamãe respeita o que eu faço com você, você respeita o que você faz comigo. Então é trocar um pouco essa posição do controle por vamos ceder dos dois lados e achar a educação respeitosa na nossa relação. Eu acho que é um pouco disso que você vai experimentar assim que você entender, né, Essa como é que relação. como é que essa relação com você, desse controle. Porque Não vai sem ser controle não vai ser, Tati. Você já pode tirar
as suas expectativas de ser uma pessoa descontrolada, no sentido de ser flexível, não vai ser. Mas também o excesso de Entender onde controle. é que você tem controle, onde é que seu você não equilíbrio. tem e você aceita. E falando em controle, vocês teriam feito alguma coisa diferente na maternidade de vocês? Eu não, teria feito exatamente igual. Acho que é exatamente o que eu falei, né? Eu não me arrependo de exatamente o que ela falou, eu também. Não me arrependo de absolutamente nada. Nada. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E como eu queria, porque primeiro lugar, gênio, eu nasci geniosa. Então, não aceitava muito. Ah, precisa, não precisa. Não tinha muito palpite com você, não? Não tinha. Eu sempre fiz aquilo que eu achei que elas precisavam. Eu sempre tive muita paciência, coisa que elas não têm. Eu tenho, Elas claro. não têm. Estou Eu dizendo, sempre cada tive vez muita mais. paciência. Eu nunca fui assim, nunca bati em filho. Ai, que Elas bom, nunca né? levaram um tapa. Ela foi dar uma chapa, ela tinha 18 anos. Chavalhão, nunca bati. Porque eu conversava. Então eu tinha uma paciência. Ah, vai fazer errado? Então senta aqui, porque é pior. Ela queria levantar dali para eu parar de falar. Era pior. Eu achei Então, mais ou elas não menos assim em casa faziam. também. Não num tom tão baixo, Não, mas tão sim. pouco assim. Não, eu não Mas teria também feito foi- nada diferente. Eu também. Eu acho que hoje que eu estava comentando, acho que foi exatamente, a história foi exatamente como ela tinha que ser, né? No momento certo. Então eu acho que foi tudo muito bem planejado, sem nenhum planejamento Não da minha necessariamente parte. por você só. Mas foi tudo muito planejado, Por mas Deus. não foi por mim, né? Então esse planejamento foi perfeito, então tudo foi de acordo Como com o tinha que que ser, tinha né? que ser. Não aconteceu nada. Eu especificamente, eu tenho 4 anos de maternidade, então faz pouco tempo, né? E quando as pessoas falam pra mim de, qual é o seu melhor papel, do que você se orgulha, eu sempre falo de ser mãe. Que eu acho que, assim, eu acho que é o meu melhor papel. É melhor do que ser filha, do que ser irmã, do que ser esposa, do que ser funcionária. Mãe, eu acho que é o papel que eu melhor desempenho e que eu mais amo desempenhar. E eu também não faria nada diferente. Se tivesse um ponto para fazer diferente, seria eu ter sido mãe antes, que eu queria ter muitos mais filhos, mas que não foi possível, né? Até no meu episódio eu contei um pouco da minha história, então para qualquer mamãe que está assistindo ou para qualquer pessoa que tenha vontade de ser mãe, guarde os seus óvulos. Esse é o único arrependimento que eu tenho no processo da maternidade de não ter feito isso antes. De ter guardado óvulos para poder mais tarde tomar uma decisão mais assertiva. De nesse olhar sentido. isso no futuro, né? Porque a É. gente vive muito presente, né? Da Muito. carreira, não é o momento, a É. maternidade vai ficando pro segundo plano e a gente não, de fato, coloca ela nessa agenda desse momento, né? E eu converso com muitas meninas que têm 30, 35 anos, falam, não, eu não quero ser mãe. Eu falo, você não quer agora, pode ser que você queira. Cuide Congela. disso, né? Cuide disso. Pode ser que daqui a 5 anos você mude completamente de opinião e pode ser tarde. Né? Pra mim, infelizmente não foi. Felizmente não foi, porque eu tive o Marcelo. Mas infelizmente nas outras tentativas foi porque eu queria muito ter uma prole de fazer chamada com o filho, mas não foi possível. Então, Não está essa- programado. porque Porque o que acontece? Estava planejado. Eu também acho que quem planeja tudo não nós outros somos nós. Falta de com controle. certeza, pois é. Mas a gente pode dar uma ajudinha. Sim, É esse sim, exato. sentido. De quanto que a Exato. gente pode ajudar também esse universo a conspirar a nosso favor. Acho que é isso. E para fecharmos a nossa pergunta clássica, que eu quero ouvir de cada uma de vocês no Dia das Mães agora, para vocês, o que mãe também pode? Eu acho que mãe pode tudo. Na realidade, eu penso assim, que mãe pode tudo. Inclusive, pedir para a filha, hoje eu quero você em casa. Pediu muito isso, Hoje né? eu acho que mãe pode tudo. Vai ficar com a mamãe. Vai Vai ficar com ficar a mamãe babando no primeiro 5 minutos de filme. 5 minutos de filme, mas vai ficar com a mamãe. Mamãe, eu acho que mãe pode tudo. Tudo. Legal. Acho que mãe também pode se sentir menos culpada, né? Acho que mãe pode se sentir menos atarefada, essas coisas que deixam a gente
com às vezes a saúde mental assim, né, no pico pra dar uma surtada. Então acho que mãe também pode ter momentos de saúde mental, momentos de se cuidar, momento de relaxar. Acho que mãe pode deixar às vezes o seu lado materno de lado para vivenciar outras coisas. Tirar a sua capa Não, de tem Mulher que Maravilha, fazer. né? Não, isso é mãe importantíssimo. Guardar a capa no armário um pouquinho e Mãe olhar pra também você. pode abdicar deste amor de ser mãe para se cuidar um pouquinho. Deve. Eu acho que a minha resposta não mudou da última vez que você me perguntou isso. E eu acho que mãe também pode não se sentir culpada. Então eu tenho certeza de que esse é um sentimento que, caso você esteja fazendo o melhor que você sabe, o melhor que está ao seu alcance, o melhor que você conhece, é só você se sentir plena porque você está fazendo o melhor. Então a culpa ela não faz parte desse processo e eu tenho certeza que esse é um sentimento que dá para deixar de lado quando você faz o melhor. Muito bem, por aqui encerramos o nosso papo. Muito obrigada, minha família amada. Vocês puderam conhecer um pouquinho da minha família, das mamães, inspiração da minha família, né? Eu acho que se eu hoje sou muito tranquila em relação a essa maternidade que vai chegar, é porque essa é a minha rede de apoio. Eu tenho mulheres maravilhosas, incríveis, inspiradoras ao meu lado, que são, né, foram e continuam sendo as melhores mães que elas podem ser. Eu tenho muito orgulho dessas mulheres maravilhosas. Estou muito feliz da gente encerrar o episódio de Dia das Mães com elas aqui. Então, esse foi mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!